Quando eu era miúdo, e se a coisa era séria, o meu pai dizia-me: temos de ter uma conversa. E agora sou eu que sinto que a seriedade de ter uma conversa contigo me faz avançar. Para falarmos disto que mudou, vamos falar de livros, de filmes, de podcasts, de músicas e de amigos com quem já falámos. E vai ser sério, não vai? Vai, não vai? Vai. Olá, o meu nome é Manuel Pureza, tenho 40 anos e sou filho deste senhor que vai falar. Que se chama José Manuel Pureza e que tem 65 anos e sou o pai do meu filho. Pois, não podia ser de outra maneira. Pai, olha, eu acho que nós temos de ter uma conversa, pá, porque a minha geração é uma geração que não passou pelo 25 de Abril, não passou por uma série de lutas estudantis, passou por outras. Sim. É uma geração depois das PGAs. É uma geração que eventualmente tem menos, tirando as propinas, talvez, a questão das propinas, tem menos razões para arrogar a si o estatuto de geração reivindicativa, mas a tua geração também é aquela, a tua e outras que não a minha, também são aquelas gerações que olham para o ativismo de hoje em dia com algum conservadorismo e acham que mandar tinta às pessoas é uma estupidez. Sim, e portanto, nesse sentido, eu acho que é importante nós termos uma conversa, porque eu não estou nada contente com isto. Não, sim. mas falarmos de ativismo e da maneira como o ativismo mudou da tua geração para a minha e de como eu vejo a tua geração agora olhar para o ativismo das novas gerações, sobretudo a tua e uma abaixo da tua, ou seja, mais nova do que tu. Eu tenho um conjunto de amigos, de companheiros de muitas coisas, gente que tem compromisso com a transformação da vida ao seu lado e da sua vida, que tem alguma, como é que eu ia dizer, não é bem alergia, mas é alguma reticência, digamos assim, relativamente à palavra ativista ou à palavra ativismo. E alguns desses meus amigos e dessas minhas amigas contrapõem a essa palavra a palavra militante. E isso é, digamos, isso é o retrato da minha geração e das gerações anteriores, porque para nós, para estas pessoas, ativismo e militantismo eram coisas com alguma diferença. Ou seja, eu cresci, minha adolescência foi justamente à volta do 25 de Abril e, portanto, eu cresci a conferir muita importância àquilo a que se chamava o compromisso militante. E o compromisso militante era uma entrega integral, uma entrega existencial, era a conformação da vida toda por um norte que era intervenção na esfera pública, que era transformação social, intervenção política, etc. Em alguns casos, isso incluía até algum código moral. Não é? Estava implícito. Sim, e algumas vezes é explícito mesmo, não é? Em alguns grupos militantes, não é? A militância tinha essa dimensão também. Não era certamente a principal, mas ela também às vezes existia. E em alguns casos isso envolvia até aspectos materiais, sei lá, a partilha do salário, a partilha da casa, enfim, tudo isso. Portanto, a minha geração, isto é, a malta que tem agora 60 por aí, à volta disso, foi muito marcada por esta realidade da militância, não é? Da militância partidária, há muitas vezes, mas militância social mais alargada. Foi um bocadinho depois da minha adolescência, digamos, juventude, que apareceu a palavra ativista no léxico das nossas vidas, e isso veio muito pelo lado ambiental. Ou seja, eu creio, se eu estou certo, não sei se estou, mas se eu estou certo, a primeira expressão dessa palavra ativismo para a minha geração, digamos assim, veio pelo lado ambiental, ou seja, pelo lado das pessoas que não tinham tanto o foco numa intervenção alargada, plena, como é que eu ia dizer, de banda larga, mas se concentravam na militância, lá está, no ativismo ambiental.
pela denúncia, pela proposta, enfim, por aí. Hoje o ativista é quase sempre alguém individual, ou com, digamos, ou em que a dimensão individual da intervenção é muito forte. Ao mesmo tempo. E para, eu só queria parar aqui. Eu acho errada esta ideia de que há uma coisa que está certa, que é a militância, ou que é o ativismo, e a outra que está viciada. Não, são expressões do tempo e expressões de culturas diferentes de intervenção e de participação pública. Sim, mas eu acho que ao mesmo tempo há uma coisa um bocadinho conservadora nas gerações que passaram por essa militância, que é um desvalorizar forte destas novas formas de protesto e de luta. Nomeadamente por uma visão fechada que acusa as novas gerações de não terem ideias, quando em boa verdade isso é exatamente o mesmo síndrome contra o qual essas antigas gerações lutaram, né? Ou seja, de descrédito, não serem ouvidas, serem todas metidas no mesmo saco em relação às suas pretensões, etc. Sim, isso é verdade, ou seja, isso é rigorosamente verdade. Digamos, o associativismo, a dinâmica de grupo, a cultura do coletivo, o projeto partilhado, portanto, a rede de envolvimento, tudo isso já teve melhores dias. E isso é expressão do tempo que estamos a viver, da cultura política dominante que estamos a viver. Sim, do individualismo, não é? Sim, com certeza, certamente. Claro. E, portanto, isso retira espaço, sim, digo bem, retira espaço a formas de compromisso e de intervenção muito marcadas pelo primado do coletivo. Claro, com certeza. Portanto, nós assistimos à perda de intensidade de partidos, de sindicatos, de associações, e isso há de ter expressão na forma como cada um intervém na esfera pública. Portanto, há uma intervenção marcadamente mais individual e que encontra suportes também mais individuais, que passam, sei lá, pelas redes sociais, coisas desse género, com muito menor dimensão coletiva. Agora, isto não quer dizer que, digamos, a intensidade, digamos, dos gestos e dos discursos de ativismo no nosso tempo sejam menos, como é que eu ia dizer, menos importantes, menos cortantes, menos transformadores do que anteriormente eram alguns daqueles em que a minha geração esteve envolvida. Mas, por exemplo, olha... Portanto, não tens nada que ter má consciência sobre a tua geração. Não é não isso. Acho nada disso. Estava a brincar em relação a isso. Acho que a minha geração tem a sua... Aliás, tem em relação aos diversos temas que nós falámos até agora neste programa, um nível de compromisso grande. Ou seja, e uma posição clara. Pronto, o que eu acho é que, por exemplo... Eu lembro-me de manifestações, por exemplo, ter organizado manifestações do ensino artístico na altura em que estava no conservatório e disso ter sido uma coisa incrível. Ou seja, os pequenos grupos, eu por exemplo, pertenço ao grupo dos artistas, não é? Que estão permanentemente em luta em relação àquilo que o Orçamento de Estado doa mal e porcamente para o nosso setor. Mas em boa verdade, até nessa mesma luta, eu sinto que há um conflito grande de gerações que passa por duas coisas fundamentais que eu pensei quando achei que era importante termos esta conversa. Sinto que há um olhar conservador das gerações que passaram por muitas militâncias e revoluções, etc., sobre as novas formas de ativismo. Isso eu estou de acordo. Pronto. Isso prende-se com... Isso acontece com muita frequência, sim. A forma do protesto é incompreendida muitas vezes. Lá está, a questão da lata de tinta ou, entre outras coisas, a reação brutal que houve quando são mandadas estátuas abaixo, não é? Estátuas de figuras e depois, sob esse pretexto, vimos falar da memória. Vimos falar da memória e a mim parece-me um bocadinho estranho que nós achemos que no século XXI isto chegámos ao pináculo da civilização e, portanto, não há novas revoluções a acontecer, inclusive na maneira como olhamos para essa memória. Certo, a história a acontecer acontece por caminhos certos e por caminhos errados. Claro. A história a acontecer não é necessariamente uma purificação. A história a acontecer não é necessariamente um caminho certo. Não tem que ser. Portanto, quando a história acontece, a tomada de posição perante ela julga esse passo que está a acontecer. E toma posição. Pronto. Claro. Portanto, isto não tem que ser necessariamente reacionário. Eu acho que tu tens razão quando dizes que da minha geração há um olhar
que é muitas vezes reacionário sobre a estética, sobre a forma, sobre inclusivamente o conteúdo de formas de intervenção ativista de pessoas da tua geração e das gerações mais novas. É verdade, isso é verdade. Isso tem muito a ver com, digamos, uma incapacidade de se deixar interpelar por formas e por linguagens e por estéticas, mas também vamos fazer justiça, também muitas vezes essa crítica vem da, digamos, da noção que gente de várias gerações tem sobre o que está a acontecer, a noção que temos de que se está a sobrevalorizar a forma em detrimento da capacidade de dar força ao conteúdo. Ou seja, um gesto espetacular que se esgota em si mesmo, que realmente provoca choque, que provoca, que faz com que as pessoas falem, mas é muito deficitário do ponto de vista da conquista de apoio social para essa causa. Certo, mas então quem isso não é uma coisa que tenha que ser necessariamente má, nem necessariamente boa, mas pode ser avaliada criticamente. Aquilo que eu sinto em relação a este tema do ativismo é precisamente que estas ações mais drásticas ou mais espetaculares... Mas não sei se elas são mais drásticas, desculpa lá. Acho que não estás a ser justo, porque, vamos ver, um trabalhador de um Uber Eats que junta motoristas da Uber Eats para criarem um sindicato ou para fazerem uma ação pública de reivindicação de condições dignas de trabalho, está a fazer uma coisa brutalmente drástica. Eventualmente, num país como o nosso, um tipo paquistanês que trabalha no Uber Eats que faça uma coisa desse género é tão drástico como mandar abaixo uma estátua, porque a reação vai ser a mesma. Então os gajos agora vêm para cá organizar-se e não sei o quê. Então, não temos, isto não é assim, os sindicatos não eram assim quando no nosso tempo. Percebes? Eu acho que há essa coisa de conter as ondas de choque, de ações, tu estavas a chamar-lhes há bocado espetaculares, mas em boa verdade, eu acho que há uma simbologia mais profunda do que o espetáculo numa Keila Brasil a expor o seu corpo e a dizer que esta coisa de haver atores... Depende muito dos auditórios que estás a considerar. Naturalmente, claro. Depende muito dos auditórios que estás a considerar. Quer dizer, os ativismos são sempre... geram sempre reações de defesa. Não é? Porque justamente são lanças apontadas ao conservadorismo que está instalado em vários setores, em vários domínios das nossas vidas, desde o ativismo pela paz, por exemplo, ou o ativismo feminista, ou o ativismo dos indignados em Espanha, não é? Enfim, portanto, ou o ativismo pela habitação, ou o ativismo anti-globalização, que teve o seu apogeu em determinada fase e depois decresceu. Todos eles provocaram e provocam reações defensivas de quem se sente, digamos, tirado do seu conforto por aquela denúncia, ou por aquele grito, ou por aquele gesto, não é? Portanto, a reação de ataque-defesa, ou o binómio ataque-defesa, está sempre presente nessa ação. E o ativismo é exatamente isso, tem muito essa marca de provocar, digamos, reação social, né? No mundo do trabalho, no mundo da cultura, no mundo da intimidade, no mundo da cidade, do que seja, não é? Certo. Tem muito essa característica, digamos, de provocar... Como é que eu ia dizer? Provocar choque, não é? Pronto. Claro. Tem essa estratégia mesmo, não é? Portanto, não nos surpreendamos por causa disso. E não é necessariamente por incompreensão. Não é não. É justamente porque a malta compreende bem o alcance de gestos e de palavras e de iniciativas. É justamente porque compreende que reage de uma forma defensiva, violenta, de fechamento, de desqualificação, não é? Tudo isso é próprio digamos, desta dinâmica de ataque, contra-ataque, defesa. Isto parece uma linguagem desportiva, mas não, mas é justamente de movimento social que estamos a falar. Olha, isso é tudo muito lindo, mas que música é que trouxeste para hoje? É uma canção dos Creedence Clearwater Revival, chama-se Fortunate Son, e foi tornada pública em 1969 num álbum de que eu guardo o vinil de maneira religiosa, chama-se Willie and the Poor Boys, e é uma canção que na verdade nem fala muito sobre aquilo que me levou a escolhê-la, que é ela ter-se tornado num dos principais ícones musicais da contestação à guerra no Vietnã. Mas na verdade a letra deste tema é sobretudo sobre a diferença de classe
e o John Fogerty, que a compôs, enfim, depois numa entrevista qualquer, disse que se tinha inspirado no neto do Eisenhower, que se tinha casado com a filha do Richard Nixon e que no pico da guerra no Vietnã, portanto final dos anos 60, tinha feito o serviço militar a bordo do USS Albany no Mediterrâneo, portanto de uma forma muito tranquila. E foi isso que o fez uma vez estar a tocar guitarra e a começar a dizer It ain't me, I'm not the senator's son. E portanto essa coisa do fortunate son ser... Mas isto depois cruzou-se com a guerra no Vietnã e na verdade foi entendido como uma canção que dizia aquilo que era essencial dizer, é que os ricos levam à guerra e são os pobres que a combatem, não é? E que nela se despedaçam, não é? E foi por isso que este tema se tornou um ícone da contestação ao Vietnã e à guerra do Vietnã. E eu trago, portanto, esta canção como justamente o cruzamento entre a música popular, porque esta é uma música muito pop, completamente, norte-americana, e esse legado extraordinário de mobilização social, de ativismo, em que se cruzaram muitas gerações, lá está, que conseguiu apoio social muito largo para a luta pela paz e contra a palermice da guerra e contra a destruição da guerra, algo que hoje em dia é tragicamente urgente. O que eu estou a tentar sublinhar é que sinto que às vezes, do mesmo lado da barricada em relação a determinados temas, deviam estar várias gerações que estão, a maior parte das vezes diria que estão, mas eu lembro-me, por exemplo, desse exemplo do espaço para a discussão dos artistas trans, etc. De haver atores mais velhos a dizer que aquilo era uma afronta ao teatro. Quer dizer, quando o teatro... Sim, mas o isso teatro é... só se... Pronto, lá está, é uma possível reação. Mas... Claro. Eu surpreendeu-me na altura vir de pessoas que durante anos e anos lutaram por um teatro mais inclusivo para as mulheres, por exemplo, estás a ver? Ou seja, sinto que quem grande parte das vezes contém as ondas de choque do ativismo moderno é uma visão neoconservadora, se quiseres. Sim, eu percebo isso. Percebes? Que diz assim, não mas as nossas lutas chegaram a um sítio muito bom, mas o mundo não acaba nas vossas lutas. O mundo continua e transformou-se e é bom que nós nos apercebamos disso. 2 notas só. Primeira, nós vivemos em tempos e em sociedades como a nossa que estão longe de ser marcadas por uma grande onda de ativismos. Não é assim. Boa parte da sociedade é amorfa, é marcada pela indiferença, marcada pela passividade, marcada pela vontade de triunfo individual contra todos os outros e, portanto, tenhamos consciência de que o ativismo é, digamos, uma cultura, é um compromisso com a vida e com a sociedade que não é de grandes maiorias. Não é. E, portanto, desde logo há essa reação de quem quer estar sossegadinho no seu canto ou de quem é totalmente indiferente a tudo aquilo quando se passa e só quer gerir os dias de maneira a não ser chateado. A reação, digamos, as expressões de ativismo que provocam choque, que provocam ruptura, que provocam desconforto, a reação é inevitável. Segundo, dentro daquela esfera de gente que vai da minha geração à tua e às seguintes e às anteriores à minha, etc.
aquela gente que tem no compromisso de intervenção pública uma espécie de mandamento para a vida. Mesmo aí, evidentemente, como temos estado a conversar aqui, a gente não se entende, não é? Ou seja, muitas vezes não nos entendemos. E não nos entendemos, seja porque há mais conservadorismo ou menos, ou porque há mais, digamos, falta de leitura crítica do alcance concreto do gesto, das palavras, das encenações, das coreografias, do que seja. Enfim, muitas vezes não nos entendemos. Tu dizes bem, bom, havia aqui que ser capaz de diversas plataformas, diversas maneiras, a gente articular culturas de intervenção. Sim, isso é desejável, eu sei, mas uma coisa é ser desejável, outra coisa é a gente fazer isso, não é? E, portanto, não é propriamente uma coisa muito fácil, não é? Portanto, creio que aí, digamos, há uma dificuldade que não é só de comunicação, é mesmo de diferença de olhar sobre a vida. Pronto, é assim mesmo. E, portanto, não creio que seja apenas uma questão de comunicação. Se nós falássemos mais, isto ia ser mais articulável e mais entendível. Talvez. Em alguns casos, sim. Em muitos outros casos, não. Olhando para os putos das alterações climáticas e, portanto, da luta pela justiça... Para os putos das alterações climáticas, estás velho, pá. Mas porque são, têm 20 anos. Isso é que a cena é essa. É que a cena boa é essa, estás a ver? E estes miúdos fizeram alguma coisa, estás a ver? E depois a questão é, eu acho que é perigosíssimo desvalorizar o que eles fizeram. Porque Pois claro, com certeza. Eu tenho, com certeza, tenho com colegas certeza. meus que são 15, 20 anos mais velhos que eu. Pois. E que olham para isto e dizem assim: tá bem, mas estes gajos sei lá, não têm nada na cabeça. Estes putos que fazem esta coisa das latas e não sei o quê, não fazem só isto, fazem muitas outras coisas. E quando nós nos distraímos pela lata e nos pomos um bocado nos píncaros de uma certa elite e dizemos assim, nos pés de uma certa elite, assim, não me dá latas, sabem logo o que é, mas não ouvimos o resto, acho que estamos a ser os mesmos tipos que condicionaram as vossas militâncias, estás a ver? Claro. Sim. E devíamos estar todos do mesmo lado da barricada em relação a este, por exemplo, em relação a este tema especificamente, ou em relação ao tema das minorias sexuais. Não é fácil. Esse é muito mais fraturante, não é? Esse pode dividir, porque o conservadorismo aí é um conservadorismo religioso, etc. Pronto, percebo. Agora, percebo isto, não aceito, mas percebo. Na verdade, aquilo que fratura é o conservadorismo. Ou seja, aquilo que realmente fratura a sociedade não é o gesto, a palavra, a mobilização que procura trazer à superfície indignidades, opressões, não é? Discriminações. Mas nessa lógica, diz. Há pessoas que até acham que não, mas a discriminação mais importante não é essa, é o whataboutismo. Sim, com certeza, claro. Há sempre hierarquias de lutas e de uma coisa de eu sei bem, por exemplo, em relação à cena da cultura, sei bem como é que há 15 anos numa reunião no Maria Matos. Mas era aí que eu queria chegar, sabes? Sim. Eu compreendo bem essa tua posição crítica perante a desvalorização, a desqualificação, com desdém, muitas vezes, relativamente a gestos que são gritos e que são formas frescas, enfim, de intervir e de chocar para a urgência da mudança. Exato. Compreendo isso bem. Mas onde eu queria chegar era a esta ideia de que há por vezes, digamos, algumas iniciativas, alguns gestos, algumas mobilizações que não seguem caminhos que são os mais, eu diria, eficientes, os mais bem-sucedidos, porque se fecham, porque são caminhos de seita, porque são caminhos de pequeno grupúsculo. Há muito essa propensão para o pequeno grupúsculo que dentro de si se entendem todos bem, mas que depois tem uma enorme dificuldade de provocar mais do que choque, contágio para que a coisa mude. Certo. O que os jovens que vêm à rua sob a inspiração da Greta Thunberg estão a ser capazes de mostrar a toda a gente de todas as idades é a hipocrisia tremenda de pensar que isto com os pequenos retoques vai lá. E, portanto, são muito eficazes e são muito inteligentes na mobilização de muita gente de muitas idades. Quando o gesto, ou a palavra, ou a coreografia são apenas de choque
e não cuidam do caminho que vem a seguir, que é o caminho de contágio, que é o caminho de mobilização larga, que é o caminho de apoio social para a transformação que importa ter, seja do ponto de vista do reconhecimento de direitos a todas as pessoas, independentemente do seu modo de vida, seja do ponto de vista da dotação orçamental para a cultura, seja do ponto de vista das transformações do sistema produtivo e do sistema de consumo para que o planeta possa sobreviver. Quando esse gesto não cuida da mobilização larga, ele pode ser muito interessante naquele momento, mas não fez o essencial, que foi criar caminho para a transformação efetiva. E, portanto, eu aí faço uma diferença entre o ativismo, que é coreograficamente muito impactante, mas não é socialmente muito impactante. Certo. E isso pode ser a morte do artista, não é? Claro, evidentemente, sim. Não, eu sinto também um bocadinho... Tu lembras-te na altura... creio que foi da questão das propinas e um gajo estar a lutar contra o aumento das propinas generalizado no ensino superior, etc. Não sei o quê. Alguém que entrevistava um gajo no meio da manifestação, tu estás aqui, porque o preço do papel higiênico está péssimo. E tipo, mas a luta não é bem essa. É porque os gajos vão usar o dinheiro das nossas propinas para comprar papel higiênico mais barato. Pois. E o gajo fica assim, pronto, é que no meio destas Sim, lutas há sempre, e o problema é que quando essa malta menos clara é a malta que fala, estás a ver? Sim, Manel, exemplo claro da tua razão. Vê tu como eu hoje estou tão de acordo contigo. Sim, certo. Só para te desarmar. Sim. Exemplo claro de que tu tens razão ao reagir negativamente face ao conservadorismo com que é acolhido o gesto, a palavra de ruptura e de denúncia dos ativismos mais recentes. Exemplo claro disso é a catalogação da geração estudantil que lutava contra as propinas e contra a PGA, etc., como geração rasca. Esse foi um catalogar de gestos, lá está, de gestos. Eu lembro-me, aquelas manifestações em frente à Assembleia da República, em que eram manifestações de grande dimensão e em que a certa altura há uns jovens que se viram de costas para a Assembleia da República e mostram o rabo. Pois. E isso provocou, na opinião, na inteligência lisboeta, até de pendor muito liberal e muito progressista, imediatamente a catalogação como geração rasca, porque é uma geração que pratica gestos, produz discursos ou uma coisa qualquer que não são minimamente elevados e não sei o que mais. Tu tens razão em dizer isto é muito negativo. Dizer isto, todavia, não significa que as mobilizações de ruptura com o establishment não optem por um registro mais de seita, mais fechado, mais puro, mas que depois não tem capacidade de contágio, porque a transformação das coisas não vai ser feita por aquele pequeno grupo. O pequeno grupo foi à frente, abriu o caminho, mas se o caminho depois fica vedado pela falta de envolvimento da generalidade da sociedade, então o objetivo principal, que era mudar, não vai ser feito, não vai ser cumprido. Feito. Epá, eu acho que isso faz-me lembrar aqui outro ponto que eu tinha para falar contigo, que é precisamente a questão da idade, que está implícita nos ativismos, nas lutas sociais, na ação social, daquilo que tu falavas da tua geração. Ser uma geração comprometida do ponto de vista político, do ponto de vista de tomar uma posição, ou seja, também os tempos da tua adolescência levaram-vos todos praticamente nesse sentido. Claro. Depois Exatamente. as coisas foram-se fragmentando e pronto. Mas de qualquer das formas, sinto que há uma coisa que a minha geração ainda não conseguiu contrariar e que vai ao encontro de tudo o que nós estamos a dizer aqui, que é espaço às novas gerações para falar. Falta muita frescura à luta política em Portugal. Isso é rigorosamente verdade. E porquê é que falta essa frescura? Há uma cultura de espaço público que é uma cultura muito respeitosa, muito formalista, muito hierarquizada, e portanto falta essa frescura. Essa frescura é feita tanto de considerar que a malta mais nova não tem lugar nas discussões mais importantes, como passa por desvalorizar formas de intervenção que não são institucionais.
Temos um grande déficit de formas de ação coletiva que não sejam pela via das instituições. Falta muita frescura e, portanto, de vez em quando aparecem momentos de refrescamento da esfera pública, seja na rua, seja nas instituições, não é? Pronto, e portanto isso causa choque, causa turbulência, mas é assim, o caminho para a frente não se faz pausadamente, faz-se com esse tipo de agitações. Sim, eu estava a pensar nisso, da questão da idade, por mais que tu me fales dessa tradição, ou seja, dessa má tradição do estatuto, não é? Da má tradição do estatuto, basicamente é isso. Olhamos para a legislatura atual e aquilo que me assusta mais é que os deputados mais novos são todos do Chega e da AD. A mais nova é do Chega, tem 20 anos. Depois tem outros com 28. Depois a Iniciativa Liberal com 28. Depois a AD 28. JSD, PS 29 anos. AD 30. E pronto, são os mais novos. Não há ninguém, estás a perceber? E nós olhamos, pronto, lá está, eles... A maior parte destes gajos são novos, mas parecem velhos, né? Sabemos, pronto, assim, diretamente. Mas, em boa verdade... É estranho nós ainda olharmos para... Eu, para mim, quando estava a ver esta coisa... Mas isso pode ter um lado bom. Eu não estou a dizer que seja bom, mas pode ter um lado bom, que é a noção que muita malta nova tem de que onde pode ser mais eficaz do ponto de vista do seu trabalho transformador não é em instituições de governação. É na mobilização social. Porquê? Porque as próprias instituições têm, muitas vezes, práticas que são sufocantes. Mas é isso que eu estou a dizer, ou seja... Claro, com certeza. Enquanto não se for... Mas eu não acho isso mal. Não acho isso mal, isto é. Não acho que isso seja uma tragédia. Porque desde que essa falta de representação institucional tenha do outro lado uma participação forte, um envolvimento forte, uma iniciativa forte em espaços de natureza informal, com capacidade de transformação... Porque é que há de ser pela via das instituições? Não tem que ser, não é? Não tem de ser. Eu acho que um ambientalista, uma jovem ambientalista, provavelmente transforma, tem muito mais capacidade transformadora na mobilização coletiva diante de uma fábrica poluente ou diante de uma forma de produção de energia que gera uma pegada ecológica brutal, uma coisa qualquer, do que a fazer um discurso pela 36ª vez no púlpito de uma qualquer coisa. Mas a questão não é essa, a questão é assim, naturalmente que a sua voz, o seu ativismo político será mais forte, será mais valioso noutra zona que não na Assembleia, tudo bem, mas isso são considerações... numa instituição formal qualquer, não é? São tudo considerações para, não digo camuflar, mas para evitar o óbvio que é, não há grande espaço para... Porque é que o nosso Primeiro-Ministro tem de ter mais de 50 anos? Porque é que não pode ser um gajo novo? Ou uma gaja nova? Por exemplo, eu quando sou convidado para dar aulas... Agora, na última aula que estava a dar, há um jovem que se levanta e pergunta assim, a primeira pergunta que eu faço é sempre, o que é que estás aqui a fazer? Porquê é que estás aqui? E ele responde, porque você é uma referência no audiovisual nacional. Estás a ver que bonito. E eu assim, estás parvo, estás doido. Mas o que é que interessa aí? Ou seja, aquilo é um miúdo de 20 anos que está a estudar para ser ator. E está a tentar trabalhar com um realizador de 40, quando na verdade o que ele devia estar a fazer... E eu sou muito apologista disto, é procurar quem é que com 20 anos está a filmar bem, estás a ver? Porque senão nós estamos a perpetuar isto. Nós estamos mesmo a perpetuar isto em todos os setores. Eu vou aqui propor uma banda da minha geração, ou seja, são os gajos que são da minha geração, mas que rebentaram há relativamente pouco tempo e que são a prova, diria, que o punk rock não está morto e ainda tem coisas a dizer. E são os tipos chamados Idols, de quem eu gosto muito, e que têm uma música do seu álbum Brutalism de 2017 chamada Mother, que diz o seguinte no refrão, não é bem o refrão porque a música é bastante repetitiva, mas diz o seguinte: The best way to scare a Tory is to read and get rich. Pronto, eu acho muita graça a estes gajos, acho que eles são muito bons. E chama-se Mother porque o gajo por simplesmente começa aos berros a dizer My mother worked 15 hours 5 days a week, my mother worked 16 hours 6 days a week, my mother worked 17 hours 7 days a week, the best way to scare a Tory is to read and get rich. E rimando com esta inquietação das novas gerações, trouxe aqui esta música que gostava de partilhar contigo e convosco, claro.
vamos encerrar este programa, apesar de tu teres achado que não teve grande... Não, quer dizer, foi um bocadinho sisudo. Opa, há dias assim, pai. Pois é. Eu também devo dizer que, moro agora com 3 ativistas mulheres em casa. Isso. Portanto, a minha mulher e as minhas 2 filhas, às vezes é muito difícil responder a tanto ativismo. Pois, acho isso um bocadinho misógino, mas não tem nada a ver. É só porque eu sinto que de facto há aqui uma luta pelos direitos das crianças com 2 anos muito forte. E portanto, eu, como entidade paternal, fico um bocadinho à rasca às vezes e estou um bocado cansado, mas olha, vamos continuar. Caros ouvintes, até ao nosso regresso e fiquem bem. E muita prosperidade, é o que nós desejamos. Muita prosperidade, tal e qual. Então, beijinhos e abraços. Com licença. Vou desligar, com licença. Adeus. Fecha a porta, vai, tchau. Com licença, boa tarde. Temos que ter uma conversa, é um podcast realizado com enorme gozo por Manuel Pureza e por José Manuel Pureza. A pós-produção de áudio está a cargo da equipa da Billy Boom Sound Design. E em cada 8 dias há uma nova conversa que vai para a plataforma de podcasts do público e à qual vocês podem aceder para ouvirem estas conversas muitíssimo enriquecedoras. Mesmo incríveis.